A minha improbabilidade é uma arma nas mãos de Deus. Hoje eu vim aqui para compartilhar com você uma história que se encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 3, do versículo 15 em diante, que vai contar a história de Eude. E quem foi Eude? Eude foi o segundo juiz levantado por Deus no tempo dos juízes, que antecedeu a época de reis. E Eude, ele era da tribo de Benjamim, e ele era um homem muito simples, porém muito inteligente e astuto. E o Senhor levantou ele para libertar o povo de Israel da mão do rei dos Moabitas. Uma característica muito importante de Eude é que ele era canhoto. E isso era uma improbabilidade aos olhos de muitos, porém aos olhos de Deus era algo que o Senhor usaria para que se tornasse uma estratégia, uma arma para libertar o povo de Deus das mãos do inimigo. Vou dar um resumo aqui da palavra. A palavra do Senhor ela vai nos contar ali no versículo 1, 2 e 3, que o povo já tinha entrado na terra prometida, né? Josué já tinha vindo com eles até um ponto, porém Josué já tinha falecido, porém eles já tinham conquistado a terra que era deles por promessa do Senhor. E o que aconteceu? Muitos deles permitiram que o inimigo ficasse na terra e eles disseram assim, a gente vai instalar para vocês um imposto e vocês vão pagar o imposto, porém vocês vão ficar na terra e tudo bem. Mas o mandamento de Deus era que quando ele chegasse na terra, ele tirasse todos os inimigos que ele tivesse, justamente para não acontecer isso. E o que aconteceu? Essas terras que eles permitiram que o inimigo ficasse, eles começaram a se contaminar com a crença, com a cultura e com várias outras coisas que eles traziam. E o que aconteceu? Chegou um tempo que o povo de Deus eles se esqueceram das alianças que eles tinham com o Senhor e eles começaram a servir a outros deuses, as imagens, as esculturas daquele povo que habitava na terra, que eles já serviam a outros deuses, a outras imagens. E o que acontece? Eles se afastaram da aliança com o Senhor e eles ficaram à mercê do inimigo. Sendo assim, o próprio inimigo pegou eles e fez deles escravos. E nessa época que o Senhor levantou a Eude, o que aconteceu? Já fazia 18 anos que Israel estava sob julgação dos Moabitas, né, do rei Eglon. Na época era o rei Eglon. Só que o povo estava tão oprimido naquela época, o que aconteceu? Que eles começaram a orar e eles voltaram o coração deles ao Senhor e se arrependeram. E então o Senhor levantou um libertador no meio deles. E esse libertador era Eude. E a palavra conta que Eude fez para ele um punhal, né, afiado dos dois lados, e escondeu na sua coxa e foi até a casa do rei, porque Israel levava os seus tributos lá. E também como estratégia levaram um presente. E Eude, né, criou toda uma situação ali para ter um período a sós com o rei, e foi aonde ele arrancou com a mão canhota o punhal e apunhalou o rei, matando o rei e tirando Israel da mão da escravidão mais uma vez. E o que eu aprendi com a história de Eude e com a história de Juízes em si, né, o livro de Juízes. O livro de Juízes ele nos ensina que Deus ele é um Deus de estratégia, ele é um Deus de posicionamento e um Deus de justiça, né? Apesar da gente às vezes viver grandes batalhas e várias batalhas, se a gente tiver direção e estratégia vinda de Deus, em obediência, se a gente tiver posicionamento de obedecer e manter o nosso coração fiel ao Senhor, a gente vai desfrutar da justiça dele, né? Igual o povo de Israel, mesmo eles voltando o coração deles a outros deuses, mesmo eles saindo da aliança do Senhor, ainda assim quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor levantou alguém para os libertar. E eu creio que o livro de Juízes ele tem me ensinado a andar por isso, posicionamento, estratégia e justiça, porque o Senhor ele nunca falha. Quando a Bíblia relata Eude, ela fala de onde ele veio, da sua descendência, né, que ele era filho de Jesse, se não me engano, e ele era da tribo de Benjamim, né? E ali a Bíblia citou uma característica importante, que ele era canhoto. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje, sobre a minha improbabilidade é uma arma nas mãos de Deus. Por que a minha improbabilidade? Eu tive estudando em algumas culturas, quando se nascia uma pessoa canhota, era vista como um mau presságio, entendeu? Como uma pessoa improvável, como uma pessoa que não daria muito boa, principalmente na época das guerras. Quando haviam homens que eram canhotos, em algumas culturas, e algumas culturas não, em algumas culturas era oposto. Quando nascia um canhoto, era visto como um mau guerreiro,
um mau presságio, alguma coisa ruim, relacionada a um campo da ruindade, entendeu? Porém, quando Eude se levantou, o Senhor usou essa improbabilidade, talvez essa fraqueza aos olhos de muito, e usou isso para derrotar o inimigo em uma estratégia simples, porém uma estratégia vinda do Senhor. Então, todas as vezes que nós temos uma improbabilidade, essa é a deixa para o Senhor nos usar. Essa é a deixa que o Senhor ele vai usar aquilo que talvez pra gente é, ai, Senhor, essa característica minha eu não gosto. É essa característica que o Senhor vai usar. Geralmente, quando a gente vai ser atacado, a gente já espera ser atacado com a mão direita, que é a mão que todo mundo domina, né? Então, o rei ele não esperaria ser atacado pela mão esquerda, né? E também não esperaria que houvesse uma grande agilidade. Em algumas culturas e até hoje, em algumas artes marciais, quando a pessoa ela é canhota, em alguns esportes, ela se sobressai por quem é destro, né? Porque a pessoa ela tem uma grande agilidade na mão canhota. Então, a pessoa que ela é canhota, ela chuta melhor, ela bate melhor, então ela tem uma grande agilidade nas suas mãos. Porém, antigamente não era assim. Era visto como um mau presságio, como uma fraqueza, como uma improbabilidade. E o que eu quero trazer para você da história de Eude e do livro de Juízes em si? Deus, ele ama os improváveis, porque desde o capítulo 1 até o decorrer de Juízes, a gente vai ver que todas as vezes que o Senhor levantava o libertador para tirar o povo da mão dos inimigos, eram pessoas improváveis, eram pessoas simples, eram pessoas que aos nossos olhos talvez a gente não escolheria. Né? A gente olhando, talvez Eude, né? Ele era um menino simples, de uma tribo simples, e ainda além de tudo ele era canhoto, mas o Senhor viu nele um coração estratégico e um coração obediente e um coração inteligente. Então, todas as vezes que o Senhor vai nos escolher para nos usar em algumas áreas, ele não vai ver a nossa aparência física, ele não vai ver talvez o nosso intelecto, mas ele vai ver a nossa essência, aquilo que nós carregamos dentro do nosso coração, aquilo que a gente vê que talvez as pessoas lá fora no mundo não têm acesso, não têm conhecimento. E o Senhor, ele tem conhecimento de quem nós somos na nossa essência. Então a nossa improbabilidade, ela é uma arma nas mãos do Senhor, porque talvez aquilo que eu não gosto em mim, uma característica física, uma característica, enfim, características minhas, será uma deixa para o Senhor me usar. Porque a palavra do Senhor fala assim que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, para que a gente saiba que não venha do vaso, mas sim do que o vaso carrega, o Senhor ele vai usar as nossas improbabilidades para ser uma arma de propagação do Evangelho do Senhor, de libertação para o seu povo. Quando eu era criança, eu sempre fui uma criança muito tagarela. Na verdade, eu sempre fui muito tagarela. Essa é uma característica minha de quem convive comigo e sabe que eu falo demais. Eu sempre falei demais, eu sempre fui muito expressiva, eu sempre fui muito emocional de expressar as minhas emoções com intensidade. E isso me incomodou muito, porque aonde eu ia sempre as pessoas falavam assim, você chora demais, você fala demais, ninguém aguenta você falar. E isso por um tempo gerou um bloqueio no meu coração. Porque eu pensava assim, meu Deus, que característica terrível, as pessoas não gostam de ficar perto de mim porque eu falo demais. E isso, às vezes eu chegava nos lugares assim e eu queria, e eu acabava me retendo de falar algumas coisas, ou até por conta de vergonha, por conta de me sentir tagarela demais. Porém, quando a gente conhece o Senhor e serve a Ele, todas as nossas improbabilidades, elas são purificadas, assim como o ouro é purificado a ter um ponto a ser trabalhado. E quando eu conheci Jesus e o Espírito Santo, e eu tive ali o amor de Deus sobre a minha vida, o Senhor ele foi tirando as arestas, né, dessa improbabilidade minha de falar demais, e Ele foi colocando tudo que era dele. E eu entendi que essa improbabilidade minha, na verdade, ela é uma arma do Senhor. Porque o Senhor vai me usar para falar sobre a sua palavra, para propagar o evangelho, né? Então, essa é uma probabilidade que muito tempo assim me incomodou de falar demais, de falar muito alto. Eu sempre tive uma voz bem assim aguda, de falar das pessoas ouvirem, mas eu entendi que tudo isso é uma estratégia de Deus, né? Que na verdade o Senhor vai me usar para falar da sua palavra, né? Assim como eu venho aqui muitas vezes, eu abro essa janela, que é a internet, para falar aquilo que o Senhor ministra.
eu também, né, o Senhor tem me colocado em pontos estratégicos para falar da sua palavra. Então, aquilo que era uma improbabilidade para mim, o Senhor me reposicionou, o Senhor me colocou num lugar diferente e o Senhor disse assim, olha, a partir daqui eu vou usar uma fraqueza, uma improbabilidade para você espalhar o Evangelho. Então, de certa forma, assim como Eude, né, era um menino canhoto, que talvez, assim, isso eu estou conjecturando. Eu imagino ele no meio dos irmãos ou no meio da parentela dele. Ah, você é fraco porque você é canhoto. Ah, você é diferente. Né? Então, muitas vezes eu imagino o coração dele, poxa, é verdade, eu sou diferente. Eu sou uma pessoa que carrega uma característica diferente. E geralmente, quando a gente carrega uma característica diferente no meio da nossa, seja no meio da nossa família, do nosso convívio social, eu digo no convívio por um todo. Quando a gente carrega uma característica diferente, geralmente a gente é o ponto tipo assim, o ponto de ser tirado do sarro. Essa é a palavra. Não sei se existe, mas é assim que eu vou me expressar. Então, todas as vezes que a gente está incluído no meio social, a gente se destaca por ter uma característica diferente, provavelmente a gente vai ser aquela pessoa que sempre vai, tirando sarro, sempre vai ser, a gente usa aqui um termo, pego para Cristo, né? Sempre vai ser aquela pessoa que vai sempre estar sendo ali tirada sarro, cutucada, enfim. E eu imagino, muitas vezes, né, essa semana assim, eu tenho me aprofundado muito, eu amei a história de Eude, eu amei ele, né? Então eu fiquei refletindo muito sobre a história dele, porque eu imagino como ele era visto dentro da casa dele por ter uma característica diferente. E ainda mais naquele tempo, que era um tempo mais difícil, né? Hoje ainda a gente tem muita informação, a gente tem muita quebra de crenças, né? Mas imagina na época dele que as crenças elas eram muito assim, afinco, né? Igual eu estava estudando sobre a questão de ser canhoto, em algumas religiões, quando a pessoa nascia canhoto, ela era até dirigida e determinada a ser bruxo, mexer com magia negra, essas coisas, entendeu? Ela era consagrada a isso. Automaticamente, quando ela já era canhota, ela já era separada para essas coisas sobre a magia. Então eu fiquei pensando, refletindo na minha cabeça e conjecturando assim. Imagina ele no tempo que ele nasceu, na estação que ele nasceu, como ele era visto por ser canhoto. E o que ele carregava dentro dele. Quantas vezes, certo, ele pensou, poxa, eu queria tanto não ser canhoto. Mas o que que acontece? Todas as vezes que a gente tem uma fraqueza, uma improbabilidade, uma insegurança, né? Eu vejo Moisés. E logo à frente também no livro de Juízes, a gente vai ver Gideão. Quando o Senhor chega para ele e fala assim, olha, varão valoroso, eu te escolhi. Aí Gideão olha e fala, e lá vem. Eu sou o menor da minha casa, nem vem porque não é comigo. Então Gideão, antes mesmo do Senhor já falar que o Senhor queria com ele já meio que deu um corte no Senhor, falou, não, eu sou da menor tribo, eu sou da menor casa, não conta comigo. E muitas vezes a gente é assim. Olha a história de Moisés. Moisés, ele era um cara que muitos estudiosos falam que ele era gago, né? Não sei se isso é verídico, mas pelas coisas que a gente lê e sabe, fala que Moisés era gago. E Moisés, quando o Senhor chamou ele, ele falou, mas Senhor, eu não sei nem falar. Então, todas as vezes que Deus nos chama, Ele não olha a nossa fraqueza, a nossa improbabilidade, aquilo que nos falta, mas Ele olha aquilo que nós já temos dentro de nós, né? E ele tinha dentro dele sabedoria, discernimento e inteligência, que era o que o Senhor precisava, que era que naquela hora era o que o Senhor precisava, era de uma pessoa estratégica, de uma pessoa silenciosa, né? E aquilo que para ele era uma coisa que incomodou ele, uma fraqueza, na verdade o Senhor falou assim, é exatamente isso que eu preciso, uma pessoa que tem agilidade em uma mão contrária, uma mão que o rei nunca vai esperar que vai vir um golpe. E então eu creio que tudo aquilo que nós somos, em nós, em nossa essência, o Senhor Ele conhece e Ele deseja usar. E essa é como diz assim, essa é a lição da história de Eude. A nossa improbabilidade para Deus, na verdade, ela é uma arma. Então toda fraqueza, toda característica, tudo aquilo que você não gosta dentro de si, na verdade, muitas vezes é o inimigo que vem inflamando no seu coração, na sua mente. Olha, você fala demais, olha, você é assim, você... E na verdade é tudo que Deus precisa para nos usar. E é tão bom a gente estar no centro da vontade de Deus, né? Porque eu creio assim, imagina, a palavra de Deus vai falar assim, que a terra ela teve 80 anos de paz após eu de ter
derrotado o rei dos Moabitas, né? Então, talvez o que você carrega nas suas mãos, na verdade, tem uma libertação para toda uma nação, toda uma geração. Assim como Eude, assim como Moisés, assim como Jael, assim como Gideão, como Débora. Tudo que você precisa para cumprir o propósito e o chamado de Deus já está dentro de você. Você só precisa colocar ele no lugar certo. Porque enquanto a gente está ouvindo a voz do inimigo, a voz do mundo, ele sempre vai deformar a nossa identidade. Mas a partir do momento que você chega na presença de Deus e começa a ouvir somente aquilo que o Senhor declara sobre você, aquilo que era uma improbabilidade, uma coisa que te incomodava, aquilo que era uma característica que muitas vezes te deixava mal consigo mesmo, vai ser um grande arguilhão nas mãos do Senhor. Então nunca mais deixe o inimigo roubar aquilo que Deus já depositou em você, porque às vezes ele, como ele é um perdedor, ele quer também fazer de mim e de você um perdedor. Mas você tem a oportunidade de calar a voz do medo, do inimigo, a voz da insegurança e ouvir a voz de Deus. E saber que o Senhor te escolheu, saber que as suas características que talvez você não gosta tanto, é a característica que mais o Senhor ama em você. Então deixe o Senhor ressignificar o seu caráter, ressignificar aquilo que muitas vezes o inimigo distorceu. E seja como Eude, se levante um tempo onde o Senhor precisa de um libertador, se levante com as suas improbabilidades e deixe o Senhor te usar. Porque talvez é através da sua improbabilidade que toda a tua descendência, a tua casa e a tua geração vai ser livre das mãos do inimigo, livres da mão da opressão do inimigo. E essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você. Seja como Eude, se levante e use a sua mão canhota para glorificar o nome de Deus.